Grandes resultados na nossa vida, eles vêm de várias pequenas ações diárias que a gente tem na nossa vida. E há 2 meses atrás, eu me propus a iniciar um desafio aqui no YouTube chamado 90 Dias Criando uma Nova Eu, do caos ao propósito, porque eu realmente estava vivendo um caos na minha vida. Eu não sabia para onde correr. Na minha cabeça eu tinha tanta coisa para fazer, mas eu não conseguia organizar de uma forma que eu fosse cumprir as tarefas. E muitas vezes eu já fazia planejamento e eu não conseguia cumprir, justamente porque eu não tinha colocado táticas, não tinha sido específica. Então, hoje, esse aqui é o episódio 10 desse desafio, onde semana passada, na sexta-feira, completou, na verdade, 2 meses do desafio. Vocês têm noção que já fazem 2 meses do desafio? Menos de um mês a gente vai acabar? Pois é, e hoje eu vou contar para vocês como foi a minha evolução disso, os meus erros, o que eu descobri cumprindo, né, essas metas, esse meu planejamento. Claro que não cumpri tudo, porque, né, sou ser humano, não consigo ser perfeito, como já diz aquela música da Bruna Carla, não é mesmo? E hoje eu quero falar para vocês coisas que eu vou readaptar, coisas que de fato eu tentei fazer e eu não consegui, principalmente na questão de criação de conteúdo. Então, se você cria conteúdo para as redes sociais, já fica aqui comigo. Então, primeiro, antes de continuar, deixa eu me apresentar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Patrícia Lemes por aqui. Nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve e agora bora pro vídeo. Coloquei o microfone aqui na roupa e, primeiro de tudo, se você não acompanhou o primeiro episódio, vou deixar aqui na descrição, porque lá eu coloco bem certinho quais foram as minhas metas para esse desafio. Mas aqui eu quero falar então para vocês os meus erros, os meus acertos, o que eu vou levar para frente, o que eu vou tirar, como vai ser a minha nova criação de conteúdo, porque eu estava muito bitolada com isso. Se você não sabe, eu trabalhei na área do marketing há mais ou menos uns 1 ano e meio eu parei com isso, mas eu atuei ali na área uns 3 anos, durante 3 anos. E eu me bitolei muito, era aquela era muito fechada do marketing, sabe? Que tinha que fazer assim, 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 e na minha cabeça ainda tem muito isso, de que para criar conteúdo precisa ser certinho, precisa ser um feed bonito, precisa ter assim, 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 sabe? E eu me vi muito travada nisso, então quero contar aqui, né, papear com vocês sobre isso também. Mas vamos lá para o meu controle de hábitos. Olha só como que foi o meu controle de hábitos esse mês. Dá para ver que eu falhei bastante em algumas coisas, mas vou compartilhar aqui com vocês. Então, uma das minhas metas, eu tinha 3 metas, né? Tenho ainda. A minha meta física, espiritual e profissional. Profissional era monetizar aqui no TikTok, né? No TikTok postar, no início era um vídeo por dia, depois eu vi que não era sustentável, depois eu fui para 4 vídeos na semana, né? 3 a 4 vídeos na semana. E assim, eu falhei muito nisso porque lembra aquela questão que eu falei que eu era muito pitolada por conta do marketing? Pois é, agora eu vou fazer uma nova tática no meu TikTok, vou fazer do jeito que eu gosto. Parar de ficar olhando para os outros, porque, gente, eu não sou assim, né? Eu não sou assim, eu gosto de sinceridade, eu gosto de ser eu. Então, quando a gente começa a colocar 1001 empecilhos e ficar vendo o conteúdo de fulano e ciclano e falar, nossa, como o meu tá ruim, né? Comparado com esse, a gente se paralisa e não posta mesmo. E eu tava vivendo nesse limbo de nunca tá bom, então não vou postar. E aí, semana passada, aconteceu que eu simplesmente peguei uma frase de um livro que eu tava lendo, gravei de primeira em menos de 3 minutos e postei. E assim, performou melhor no meu Instagram do que os últimos 6, 7 vídeos que eu tinha postado por lá. Que eu tinha escrito um roteiro, que eu tinha cortado uma parte aqui do YouTube, editado, colocado legenda. E um vídeo de menos de 3 minutos que eu usei, né, para gravar, nem botei legenda nem nada, performou muito melhor do que esses muito editados. Então, leitura de livro,
que era também uma meta minha dentro da questão profissional e espiritual, porque eu leio bastante livros cristãos, mas também da minha área, da minha futura área, né? Porque logo eu quero fazer um curso para me tornar psicanalista especializada em traumas e feridas emocionais, então eu tô lendo bastante, então terminei com Portes, tem alguns outros livros e tem um ali na mesa que eu comecei a ler também. Então, a leitura de livros, eu não falhei nenhum dia. Oração e leitura da palavra. Eu falei 2 dias na semana passada. Nossa, gente, eu entrei num limbo. Sabe, eu tava bem ruim, porque assim, aconteceram algumas coisas aqui em casa. A gente acredita, eu e meu marido, que também é uma questão de batalha espiritual. Onde ele sempre achava emprego de primeira. E já era chamado, no outro dia já começava a trabalhar e tal. E do nada, todo lugar que ele entrava, dava alguma coisa. Para vocês terem noção, esses tempos atrás, semanas atrás, quem me acompanha no Instagram sabe disso. Ele foi trabalhar com o filho de um vizinho nosso aqui onde a gente mora e ele quase faleceu. Ele simplesmente falaram para ele que estava desligado todas as luzes lá e tinha um cabo de luz, assim, sabe, pendurado da parede, assim, ele foi passar, deu na cabeça dele, deu uma baita descarga elétrica no senhor Luiz Fernando, que ele achou que ele ia de arrasta. Sério, ficou todo com a mão queimada, assim, sabe? Nossa, foi bem complicado. Daí ele parou ali daquele, enfim, que era tipo diária, assim, e depois engatou em outra coisa e também não dava certo. Gente, o que tava dando de errado aonde esse menino se metia? Sério, assim, bizarro. E do nada fechou as portas do trabalho pro Luiz também. Aí a gente orando e a gente, sabe, porque graças a Deus a gente tem uma reserva de emergência onde a gente consegue manter, pagar aluguel, tudo, as contas assim. Mas é assim, é uma reserva de emergência. Se a gente vai tirando muito, daqui a pouco a gente não tem nem a reserva de emergência, né? E se você acompanhou o primeiro episódio, você sabe que eu não trabalho fora porque justamente eu recebi um chamado de Deus para falar do Evangelho e da área que ele me chamou a falar, né? Sobre essa questão de traumas e feridas emocionais, de como curá-las. E eu não trabalho fora. E o Luiz, ele não estava mais em paz trabalhando CLT onde ele trabalhava. E ele saiu disso, pensou, vou tentar algo novo. E nada abria, gente. Assim, puxado. Sabe quando você tenta de várias coisas e parece que simplesmente nada vai para frente? Foi exatamente como aconteceu comigo anos atrás, que Deus fechou as portas de tudo, para eu entender o que Ele queria de mim. E essa semana não tem sido fácil, eu tenho ficado meio sumida. Até era para ter postado o vídeo ontem, não postei. Nossa, ontem foi um dia assim, ó, que eu chorei muito. Meu Deus. Mas semana passada, engraçado que semana passada, no sábado à tarde, se eu não me engano, eu fiz uma oração e eu não costumo colocar Deus à prova, sabe? Mas eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, semana que vem, a primeira pessoa que chamar o Luiz, primeira empresa que chamar o Luiz, vai ser o lugar certo. E muito bizarro que ontem, na segunda-feira, ele recebeu um chamado para fazer uma entrevista, só que essa entrevista seria à noite. E à noite ele já teria compromisso em um curso que ele faz. E do nada a professora dele desmarcou a aula de ontem. Então ele pôde ir nesse concurso, como que fala? Esse negócio, nesse teste para a empresa, oh, meu Deus, como é que é o negócio? Enfim, ele foi fazer a entrevista na empresa. E ele chegou em casa simplesmente empregado. Ai, gente, Deus é bom e o diabo não presta, porque olha só, em todos os momentos de angústia que a gente passa na nossa vida, a gente tem que olhar para a intenção do nosso coração e também pensar o que Deus está buscando de mim. Porque o Luiz, né, meu marido, ele sempre teve um gosto muito, sabe, ele sempre teve anseio por ajudar as pessoas, falar com pessoas, sabe, em trabalhar com venda, mas de venda de algo que pode ajudar realmente, genuinamente a pessoa a crescer, sabe? Enfim, e agora ele começou a trabalhar em algo que ele simplesmente se identificou
em algo que ele chegou em casa ontem todo empolgado, então eu quero falar aqui. Primeiro de tudo, se você está assistindo esse vídeo e se você está passando por algo que você não sabe o porquê você está passando, olhe para Deus e comece a orar e pergunte: Senhor, por que eu estou passando por isso? E foi uma conversa que eu tive ontem com o Luiz, porque como eu estou estudando muito sobre essa questão de traumas e feridas emocionais, eu falei para o Luiz, ó, senta aqui e vamos conversar. Pegamos nosso cafezinho e a gente começou a conversar. E a gente puxou vários traumas lá da infância dele, de quando ele tinha 7, 10 anos, onde ele vendia picolé, melancia na beira da estrada com o padrasto dele e tal. E ele gostava muito disso. Só que depois, quando ele começou a ser adolescente, adulto, inúmeras vezes ele ouvia: você tem que pegar um trabalho seguro, que faça isso, que faça aquilo, faça isso, sabe? Muitas vezes isso nos impede, sabe? Cria crenças na nossa vida de coisas que nossos pais, nossos familiares, pessoas ao redor, né, falam pra gente e que impossibilitam de nós realmente irmos atrás dos nossos sonhos, sabe? E Luiz sempre quis trabalhar nessa área de vendas, só que na área de vendas, em alguns trabalhos, não tem salário fixo, é por comissão. Então, ele nunca se colocou a fazer algo porque ele ficava com medo de não ser algo fixo. Porque na vida toda dele, falavam para ele: olha, você tem que pegar algo que te dê segurança, algo fixo, e você não pode sair disso. E ele tinha muito isso dentro dele, sabe? E justamente nos últimos dias a gente chegou a essa conclusão de que era uma crença dele, que talvez poderia ser Deus abrindo novas portas e falando: olha, agora é a hora de tentar algo novo. E quando a gente entendeu que poderia ser isso, uma porta logo se abriu. Foi só a gente ter a conversa. Ontem pela manhã, ontem depois do meio-dia, que de tarde ele recebeu a proposta e foi fazer a entrevista e deu certo tudo assim em questão de horas. Então é muito importante que quando acontece algo muito, sabe, meio estranho na nossa vida, normalmente, quase 100% das vezes, é Deus querendo chamar nossa atenção para que a gente venha cair em nós mesmos e entender o que Deus quer mudar dentro do nosso coração. Qual raiz Deus quer arrancar? Ou qual raiz Deus quer que se aprofunde mais na nossa vida? Então, enfim, não fiz a leitura da palavra. 2 dias na semana passada, mas orar, graças a Deus, orei todos os dias. Academia eu fui 4 vezes na semana passada e nas outras eu fui 5 vezes, cumpri certinho. Me arrumar, seria para me arrumar todos os dias, não fiz também. Me arrumei ali em torno de 3, 4 vezes por dia, justamente por semana, justamente porque eu não estava em um período tão bem e também não quis me colocar ali a gravar, porque querendo ou não, quando a gente tá com baixa energia, isso passa pra câmera, né? No TikTok, no Insta, como eu falei pra vocês, eu postei 2 vezes na semana. Que vergonha na minha cara, né? Mas tudo bem, isso vai mudar em nome de Jesus, porque agora eu entendi como que eu vou criar conteúdo. E vídeos no YouTube 2 vezes por semana, certinho, fiz 2 vezes na semana. Então, glória a Deus, aleluia. E, sabe o que eu fiz também de diferente essa semana? Na verdade, ontem eu comecei a escrever como eu estou me sentindo no dia. Sabe aquelas pessoas que fazem journaling? Não sei se é assim, mas tipo, acorda de manhã e escreve um pouquinho como foi a minha noite anterior, ou como eu estou me sentindo hoje, o que eu vou fazer hoje. Então, eu comecei a fazer isso, porque eu realmente não estava me sentindo bem. E eu precisava desabafar, além da oração, sabe? Mas eu precisava me desabafar também. Então, ao invés de orar, além de orar, só orar, não é que só orar, né? Mas vocês entenderam o que eu quero falar, né? Eu comecei a colocar no papel como eu estava me sentindo para justamente o que a gente externaliza, a gente entende muito mais. E eu estudando sobre essa questão de traumas, eu vi que uma das coisas principais é a gente expor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então aqui eu comecei a colocar como eu estava me sentindo. Então, ó, ontem e hoje já foi isso aqui. Enfim, tá sendo bem especial, tá sendo bem legal, sabe?
E eu sei que daqui uns meses, daqui talvez um ano ou mais, eu vou poder olhar para esse caderninho e ver o que Deus fez na minha vida, sabe? Enfim, comecei a colocar os meus sentimentos para fora. Leitura de livro não falhei nem um dia. Então, glória a Deus por isso, né? Gente, eu tô bem, assim, bem falante hoje, né? Enfim, mas eu espero que vocês me entendam. Porque eu tô muito feliz com as coisas que aconteceram ontem, sabe? Porque é aquela coisa. Depois da tempestade vem o arco-íris. Por mais que às vezes o arco-íris demora a chegar. Mas vem, mas vem. E eu nunca vi o Luiz tão feliz com um novo emprego. Sério mesmo. E aí ele veio contando ontem das pessoas que estavam lá, o quanto é uma empresa que prioriza ao Senhor também. Tem muitas pessoas cristãs lá na empresa e que pensam, sabe, em viver uma vida para ajudar os outros genuinamente. E é o que a gente estava buscando em nossas orações também. Porque a gente se mudou de cidade vão fazer 2 anos, agora em setembro desse ano. E a gente não sai muito de casa, a gente não conhece muitas pessoas novas, a não ser as pessoas que a gente conheceu na igreja. Mas a gente busca se cercar com pessoas que tenham uma mentalidade parecida com a nossa, sabe? Que gostam de estudar, que priorizam a Deus, sabe? Que buscam um desenvolvimento pessoal de fato e espiritual também. E nessa empresa ele encontrou essas pessoas, aparentemente, né? Porque eu não conheço essas pessoas, mas pela felicidade dele acredito que sim, que o Espírito Santo direciona, né? Enfim, gente, aí o que eu vou mudar nesse meu mês, que vai ser o último mês do desafio? Eu vou tornar as coisas mais práticas possíveis. Por quê? Como eu falei nos outros episódios, quando a gente começa a fazer um planejamento, querer bater as nossas metas, a gente precisa, nas primeiras semanas, entender o que funciona e o que não funciona para nós. Porque se a gente bater na mesma tecla por muito tempo, na tecla que não dá certo, que está travada, a gente vai travar. Sabe, eu tava batendo na mesma tecla da criação de conteúdo, com roteiro, com isso, com edição, com legenda, e não estava sendo sustentável para mim. E demorou 2 meses para mim entender isso, sabe? Eu só caiu a minha ficha de algo tão óbvio na semana passada, quando em menos de 3 minutos eu gravei um vídeo e simplesmente postei. E que eu titubeei de postar no Instagram, porque seria somente para o TikTok. Mas eu pensei, por que não? Vou postar no Instagram. E no Instagram deu super certo, sabe? Pessoas comentando, muitas salvando, compartilhando, gostando da mensagem, sabe? E que foi basicamente um trechinho de um livro que eu li e conversei sobre, sabe? Então, uma das coisas que eu quero fazer agora, nesse mês, que já se iniciou, no mês de julho, é tornar as coisas mais práticas. Porque, de fato, a gente tem o costume de dificultar tudo, de dificultar tanto todas as coisas que a gente faz, sabe? Ai, tem que criar conteúdo. Então tem que ser assim, 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 senão eu nem faço. Só que aí, quantas oportunidades você perde de se desenvolver? Porque a gente aprende no nosso erro, a gente aprende com a prática. E muitas pessoas falam, eu quero crescer nas redes sociais assim como eu. E pensa assim, tem que ter qualidade, edição nossa, tem que prestar atenção na fotografia, na filmagem, enquadramento. Só que isso você vai pegando prática na quantidade, porque assim, a quantidade traz qualidade. Há semanas atrás, eu gravava 10 vídeos para sair um bom, sabe? Para começar a tentar conversar aqui como eu tô conversando hoje com naturalidade, como se você estivesse na minha frente, sabe? E isso só é possível com a prática. Então, uma coisa que eu vou fazer agora nesse mês é tornar as coisas mais leves, mais práticas e outra, mais mensuráveis, sabe?
com horários fixos, eu vi que uma coisa que estava me boicotando na questão de postar conteúdo nas redes sociais, não aqui, porque aqui eu tenho um dia basicamente fixo e horário fixo também, que é na segunda e na quinta às 18 horas, porém ontem eu falei que eu estava quase o dia todo chorando. Não parece, né? Mas Deus é bom, Deus é bom. Aqui no YouTube eu tenho os dias fixos, segunda e quinta-feira às 18 horas. E eu vi que no Instagram e no TikTok era muito vago postar 3 a 4 vezes por semana. Só que quando? Que horário? O quê? Eu não tinha isso na minha cabeça. Então era óbvio que fica muito mais fácil de falhar quando a gente não é específica, porque para a gente cumprir as nossas metas, elas precisam ser específicas e mensuráveis, sabe? Então eu vi que eu estava me boicotando muito em não querer estipular dia fixo e horário fixo para ter uma maior margem de tempo para produzir. Mas, gente, eu só estava me sabotando, me boicotando. Então, uma coisa que eu vou fazer agora é tornar todo o processo mais simples. E eu vou fazer do meu jeito. Quando eu puder fazer melhor, sabe, ter mais disponibilidade de tempo para editar, uma câmera talvez, porque eu faço tudo com o celular, aí eu faço melhor. Mas eu vou fazer o meu melhor na condição que eu tenho, no tempo que eu tenho. Porque eu não posso ficar hoje editando, sei lá, durante 3 horas um vídeo, que era basicamente o que eu fazia entre colocar legenda, colocar luz e isso e aquilo, porque eu não tenho prática nisso, eu prefiro ficar estudando, sabe? Que é o que vai me dar insumo para trazer conteúdo aqui para vocês. Enfim, deixa eu ver o que mais escrevi aqui na minha folha, porque eu coloquei uma colinha aqui. Olha só, até aqui na folha eu coloquei uma frase que é uma das minhas preferidas, que diz, antes feito do que perfeito. Eu vivo falando essa frase, mas na teoria é muito bonito, né? Mas e na prática? E na prática, para romper a nossa barreira do perfeccionismo, a barreira do medo, não é tão fácil assim. Mas eu quero colocar ela, tirar na verdade ela da teoria e trazer para a prática. Antes feito do que perfeito, porque na internet a gente nunca vai saber o que dá certo se a gente não postar. Quantas vezes você já poderia ter postado aquele vídeo, ter falado sobre determinado assunto, independente da sua área, e você deixou de postar? Falado sobre determinado assunto que iria ajudar muitas pessoas, mas você deixou de falar, achando talvez que não era importante. Sabe, às vezes eu falo uma coisa que para mim eu não dou tanta importância aqui nos vídeos, mas alguém no comentário fala, nossa, Paty, como eu precisava ter ouvido isso. Nossa, Paty, como esse seu vídeo foi assertivo, esse assunto foi assertivo, porque é exatamente o que eu estou passando na minha vida. E que bom que isso acontece. Só que quantas vezes também a gente impede que Deus nos use através dos nossos conteúdos, através da nossa vida, através de você no seu trabalho, dar uma opinião talvez que você tenha, uma ideia talvez que é muito boa, mas só fica na tua cabeça e você não compartilha. Sabe, quantas vezes a gente impossibilita as pessoas de crescerem junto com a gente? Então isso é uma coisa que eu quero realmente mudar e já coloquei dias e horários específicos para criar conteúdo de vídeos curtos lá nas redes vizinhas, né, no Instagram e no TikTok. Os dias serão segunda, terça, quinta e sábado. Então, segunda, terça, quinta e sábado vão ter vídeos no TikTok e no Instagram. Obrigatoriamente, é uma coisa que eu não quero mais deixar de canto, porque, gente, conhecimento, quanto mais a gente tem, mais a gente tem que dar, mais a gente tem que passar, sabe? Porque é a lei da multiplicação. Para você receber mais bênçãos, você tem que abençoar. Para você receber mais conhecimento, você tem que dar conhecimento. Para caber coisa na tua cabeça. Porque quanto mais coisa você tem na tua cabeça, menos entra. Sabe, a nossa energia do nosso cérebro, ela é limitada, então por isso talvez muitas pessoas não crescem, muitas pessoas não recebem bênçãos do Senhor porque não compartilham bênçãos, não compartilham testemunhos, não compartilham conhecimento, coisa que é obrigatória. Sabe, eu como cristã, eu vejo que uma das coisas mais lindas era o conhecimento que Jesus passava.
para as pessoas. Gente, quanto conhecimento imprescindível, maravilhoso, fantástico Jesus passava para as pessoas. Então, sabe, é a questão de amar e servir uns aos outros. E a gente só consegue amar e servir quando a gente proporciona algo para as pessoas, porque é assim que a gente se sente amado, sabe? Quando alguém dá um conselho, quando alguém compartilha um testemunho, quando alguém te abençoa, você se sente amado, você se sente servido. Então, que a gente possa servir as outras pessoas através da nossa vida, através do nosso conhecimento, sabe? Então, é uma coisa que eu quero voltar a fazer, porque por mais que eu grave vídeos aqui no YouTube, aqui é mais um formato de bate-papo, né? Principalmente os vídeos do desafio. Mas eu quero trazer vídeos mais específicos, como eu já ando trazendo nas quintas-feiras sobre determinados assuntos, porque estudando eu vejo o quão é importante a maturidade emocional, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento espiritual. E como eu ando estudando muito sobre isso, eu quero compartilhar isso mais com as pessoas, eu quero servir, eu quero abençoar, sabe? Então eu não posso mais deixar pra lá, porque uma hora ou outra Deus vai cobrar, sabe? E eu não quero passar por algo que Deus vai fechar tudo, porque eu estou mesquinha até na questão de passar conhecimento para as pessoas, de ajudar as pessoas, de servir as pessoas. Então, cada vez mais que eu possa abençoar e usar o meu conhecimento, por mais que talvez aos olhos de alguns seja pouco, para ajudar outras pessoas, sabe? Então é uma coisa que eu genuinamente quero focar agora nessa semana, nesse mês, né, que se iniciou no mês de julho. Quero ser mais frequente na questão da criação de conteúdo, então no Instagram e no TikTok, e claro, continuar com os conteúdos aqui no YouTube na segunda e na quinta-feira. É isso aí. E em breve, em agosto, vocês vão ver algum outro desafio saindo aí, mas não posso contar nada, porque vai ser um spoiler muito grande de algo que Deus tem colocado no meu coração há basicamente 2 anos e que eu vou contar pra vocês. Enfim, né? Enfim, gente, fiz esse vídeo para contar o meu desabafo, o meu sumiço também, meio que das redes sociais, o porquê eu não postei vídeo ontem, na segunda-feira. Mas é como eu falei, gente, tudo que a gente passa na nossa vida, tudo que nos trava, a gente precisa olhar para Deus e perguntar: o que o Senhor quer me mostrar através dessa situação? Assim como eu contei a situação que aconteceu com o Luiz. A gente crê muito que aconteceu isso para ele se voltar, sabe, ao desejo que ele sempre teve no coração e que permaneceu dentro dele desde criança, sabe, a não pensar na segurança que um trabalho, que os homens podem proporcionar, mas colocar a segurança dele em Deus, a nossa segurança em Deus. Quantas vezes a gente não começa algo novo, não bota a cara a tapa, porque a gente pensa em segurança, sabe? Mas a verdadeira segurança sempre vai estar em Deus, porque é Ele quem provê, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos dá força. Então, eu acredito que toda situação que a gente passa realmente pode virar um testemunho. E eu creio que essa situação que aconteceu com o Luiz, e que de certa forma nos entristeceu bastante porque a gente não estava entendendo nada, veio aqui a virar um testemunho de vocês, olha só, para vocês, porque a gente orou muito para Deus abrir uma nova porta de um emprego, mas enquanto a gente não entendia, não se perguntava, não orava nas nossas orações o porquê isso estava acontecendo, nada acontecia. E quando a gente entendeu o porquê, as coisas simplesmente se resolveram em questões de horas. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ver um pouquinho ali da minha evolução e principalmente, né, dos meus erros. Porque assim, a minha evolução esteve aonde? Glória a Deus, na minha vida espiritual. Ai, gente, a questão do jejum, lembra que eu falei que eu ia fazer jejum toda semana? Pois então, essa semana eu vou testar um jejum de mais de 24 horas, porque de 24 horas, como eu tô fazendo toda semana, eu falhei 2 semanas, uma no mês passado e outra nesse mês eu falhei, mas não tá mais sendo dificultoso, sabe? Eu acostumei com o jejum de 24 horas
Então, essa semana eu vou testar um jejum de pelo menos 36 horas. Eu fiz esse jejum de 36 horas uma vez na minha vida, eu acho que uns 3 anos atrás. Foi bem complicado para mim, mas eu vou testar novamente. Essa semana eu vou fazer um jejum maior de 24 horas e no próximo vídeo eu conto para vocês como que foi. Enfim, espero que tenha feito sentido esse recado do vídeo aqui para vocês. E também fiquem atentas para as cenas do próximo capítulo, porque eu vou aumentar a minha constância nas redes vizinhas. Em nome de Jesus. Então, gente, coloquem aí a cara a tapa de vocês, vão com medo mesmo. Abençoem as pessoas através do conhecimento que vocês têm, dos testemunhos que Deus te deu, porque assim como na pesca maravilhosa que a Bíblia apresenta, só foi conseguido pescar tanto peixe porque tinha outros vários barcos para compartilhar. Se houvesse apenas um barquinho, a pesca ia ser muito menor, mas como teve vários outros barcos ao redor, né, que Pedro chamou, vem aqui outros pescadores para encher o barco de vocês também. Assim, a pesca foi muito mais abundante, porque quando nós compartilhamos, as nossas bênçãos são maiores também. Porque a gente começa a transbordar na vida das pessoas. Nada vai adiantar na nossa vida se a gente se encher de conhecimento só para o nosso ego, só para o nosso orgulho. Porque o conhecimento, sabe, as coisas boas que acontecem na nossa vida só tem sentido se a gente pode abençoar outras pessoas. Enfim, que fica aí, né, de mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.